Bom dia, então nós vamos hoje começar o nosso estudo sobre as eudicotiledôneas, as rosídeas e as terídeas, né? Então, semana passada a gente deu uma pincelada sobre eudicotiledôneas quando falamos sobre as angiospermas, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as rosídeas e as terídeas. Então, aqui nós vamos mostrar a diversidade que existe no grupo. Então, aqui nós temos a Curupita guianensis, né? A flor, essa espécie é da família Lecitidaceae. Existe muito na cidade, né? Em locais de jardins, no museu, no jardim do Museu Nacional e outros locais até em ruas também, em praças. Aqui é a Ixora, que existe muito em jardins. Então, aqui nós temos exemplos tanto de rosídeas como de asterídeas, né? Então, aqui, por exemplo, é uma asterídea, aqui a flor dela, né? O detalhe da flor, das pétalas. Aqui uma Pocinácea, que tem lá no jardim do ICBS, né? Quando nós chegamos na Rural, nós observamos também ela formando um canteiro só de alamanda, né? Então, aqui também uma espécie de asterídea, lamanda catártica, os ipês, que nós temos vários tipos de ipês lá na Rural, né? Então, aqui é o detalhe da inflorescência com flores do ipê. As malváceas, aqui é a família do hibiscus, né? O malvaviscus, que nós vamos ver na aula prática dessa semana, né? Então, aqui nós temos uma rosídea. Então, aqui a asterídeas é uma das espécies dentro das eudicotiledôneas, dentro das asterídeas, são asteráceas, uma das mais evoluídas dentro do grupo, né? Desse grupo aqui. Depois a gente vai ver quais são as características. O Delonix regia, que é o flamboyant, que todo mundo conhece lá na Rural. Agora no final do ano ela tem a floração muito bonita, né? Aqui são as flores dela. Então, aqui para vocês terem uma visão geral, né, das plantas que estão dentro desse grupo. Então, aqui nós temos a filogenia, que a gente usa um diagrama bem simples, né? Mostrando as angiospermas aqui, né? As eudicotiledôneas estão aqui e aqui os dois grupos que a gente está estudando, né? Nós começamos a estudar na aula prática as rosídeas com as malpighiales, né? Vimos uma malpighiácea e essas rosídeas são grupo irmãos aqui das asterídeas, né? E dentro das rosídeas nós temos dois grupos, as fabídeas e as malvídeas, e dentro das asterídeas, as lamídeas e as campanulídeas. Mas nós vamos estudar esses dois grupos agora, certo? São grupos, no caso, monofiléticos, né? E no caso, rosídeas, que a gente vai começar a estudar, ela apresenta 140 famílias, 83.840 espécies, e isso corresponde a 1/4 das angiospermas. Então, esses grupos que a gente vai estudar agora, tanto rosídeas como asterídeas, são os maiores grupos dentro das eudicotiledôneas, dentro das angiospermas, né? Então, nós vamos ver o primeiro grupo, que é o grupo das rosídeas. Aqui nós temos um grupo monofilético, as rosídeas, aqui são as fabídeas, né? Então, formam dois grupinhos, né? Dois clados. O grupo das fabídeas e o grupo das malvídeas, né? Então, dentro desse grupo, nós vamos estudar representantes. Nós já vimos na aula prática uma malpighiácea, dentro da ordem Malpighiales, né? Vamos ver fabales, leguminosas, e vamos ver malvares, o hibiscus. Infelizmente, não temos como ver todos essas ordens, né? Representar na nossa aula prática ou aula teórica, que é muita coisa. Então, nós vamos ver alguns representantes
espécies bem representadas dentro de rosídeas e dentro de asterídeas também, né? Dentro das fabídeas e dentro das malvídeas. Esse grupo ele é sustentado pela filogenia molecular, tá? E tem como uma das sinapomorfias as folhas com estípulas. Então aqui nós temos estípulas. Vocês sabem que as estípulas elas ficam na base da folha, que é uma leguminosa, onde nós temos a estípula aqui é outro ramo, outra estípula, e essas estípulas podem ter várias formas, né? Aqui elas são intrapeciolares, aqui também aparece aqui, ó, e aqui, ó, em várias folhas, que aqui são várias folhas, são folhas simples, e aqui folhas opostas, uma de cada lado, e aqui uma folha composta na base da folha composta. Essas estípulas também podem ser transformadas em espinhos, como é o caso da acácia, de uma leguminosa, né? Também nesse grupo das rosídeas, há a tendência de alipetalia. Na verdade, a maioria é de alipétala, porém, no caso, geralmente elas têm 4 a 5 pétalas e sépalas, né? Mas aqui a gente está tratando de pétalas, de alipétala, quer dizer, são plantas com a corola com os elementos, né? Com as pétalas livres, daí o nome de alipétala, né? Então, quando a gente fala tendência a dialipetalia, quer dizer isso. Então, aqui vocês veem vários exemplos. A rosa, as pétalas são bem livres, tá? Aqui as meliáceas também, e aqui um exemplo de malpighiácea que a gente viu, olha, aqui tem as unhas estão bem separadas uma das outras, bem de alho, né? Bom, então essas são as sinapomorfias. Outras características dentro das rosídeas, nós já vimos que elas são monofiléticas, né? Sustentada por uma filogenia molecular. Elas são numerosas, nós já vimos lá que são muitas e muitas famílias, são um dos grupos maiores que tem dentro das eudicotiledôneas, né? E bastante diversificados em termos de flores, de habitat, de várias estruturas, né? Dos elementos, tanto da parte vegetativa como reprodutiva. E também eles, como característica química, né, as espécies apresentam uma grande quantidade de tanino e outras substâncias também, como látex, resinas, mucilagens e óleos essenciais. Na verdade, essas substâncias protegem essas substâncias protegem as plantas contra a herbivoria, né? Bom, aqui nós temos também como características as flores diclamídeas, então tem cálice e corola, né? Elas geralmente têm cálice e corola, como eu falei para vocês, né? As pétalas são livres, mas às vezes nesse grupo aqui a maioria são diclamídeas, mas são raramente monoclamídeas e aclamídeas, como é o caso da mamona aqui, que vocês só têm, ó, aqui são os estames da mamona, e aqui vocês têm as sépalas, não existem pétalas, tá? A presença também de disco nectarífero bem desenvolvido, aqui uma Euphorbia milli, aqui a parte amarelinha eles chamam essa planta aqui a árvore de Natal, né? Acho que apresentam folhas de árvores de Natal, que são aquelas plantas euforbiáceas que são utilizadas no Natal para se fazer arranjos, né? E essa partezinha amarelada aqui, ó, são os nectários. Existe também aqui nessa espécie da manga, ó, nectário que fica ao redor do ovário. Então, nectário também é bem comum nessas plantas. Já as asterídeas, elas apresentam 103 famílias e 100.590 espécies.
também é um grupo grande, mas já é um grupo mais evoluído do que as rosídeas, né? Nós vamos estudar dentro dessas asterídeas, olha aqui, ó, um ancestral comum, todo mundo juntinho. Dentro das asterídeas nós temos dividido em 2 grupos, são as lamídeas, né? E as campanulídeas. Nós dentro desse grupo também vamos estudar representantes de lamídeas, né? No caso, nós vamos estudar gentianalis, as apocináceas, a lamialis, nós vamos estudar aqui também dentro desse grupo as bignoniáceas, né? E vamos estudar as asterales, vamos estudar as asteráceas, que são as margaridas, né? Então, esse grupo aqui é o grupo mais derivado, o grupo mais evoluído. Então, ele junta várias características que fazem com que ele seja o grupo mais evoluído. Quais são eles? Por exemplo, na sinapomorfia, nós vamos ver algumas características que separaram esse grupo, como a maioria tem corola gamopétala, que foi um avanço bem evolutivo, né? Esse avanço propiciou vamos dizer assim, uma variedade incrível de coevolução com os polinizadores. Por exemplo, essas corolas aqui, vocês veem aqui a alamanda, né? Aquela zigomorfa que eu já mostrei, ela apresenta, ela é tubular, ó. Então, um polinizador para chegar aqui, ele tem que ter, com certeza, um bico ou um aparelho bucal, né? Uma tromba bem, vamos dizer assim, alongado para poder chegar aqui e fazer, ela tem um ovário súpero, fica aqui mais ou menos, para fazer a polinização dessa flor, tá? Tem um óvulo integumentado, unitegumentado, os nectários também presentes, então geralmente aqui ao redor do ovário, tá? Formando um disco anelar. O endosperma é celular, quer dizer, depois da divisão do núcleo do endosperma primário, continua a divisão subsequentemente e vão formando paredes celulares, é o endosperma que a gente chama celular. Existem também substâncias químicas como iridoides, né? Aparece a zigomorfia, né, em muitas famílias. Então, essa flor aqui, ela é zigomorfa, tá? Ela só faça um plano porque ela tem essa curvatura aqui, ó. Tá? Então, isso faz com que ela seja bilateral. Existe só um plano passando para dividir essa corola aqui. Também existem ciclos bem desenvolvidos, isto é, ciclos que eu chamo são os verticilos no caso das estruturas florais. Então, nós temos aqui, por exemplo, o cálice verdinho, mais externo, a corola já fica num verticilo mais interno, depois vem os estames, num verticilo mais interno, um ciclo mais interno, e por último o gineceu aqui no meio, ó. Vocês veem o gineceu, no caso o ovário súpero, o estilete e o estigma. Então, cada estrutura é formada num verticilo. Logicamente que determinadas plantas podem formar 2 verticilos de estames, aí vai variar, né? Como é muito rico, nossa flora é super rica, é mega diversa, então vocês vão ter estratégias de reprodução e coisa. Porém, dentro desse grupo, o que acontece? Já as asterídeas, além da parte química, que eles não vão ter mais aquela... Pode ter aquelas substâncias, mas vão ter já, além dos iridoides, vão ter alcaloides, acetilenos, lactonas, sesquiterpênicas, que vão dar uma maior proteção à planta. Vocês têm também, por exemplo, a gente tem o contrário quando acontecia lá na nonácea que a gente estudou, que a gente viu a nona, que tinham muitos estames, muitos carpelos, então aí
ocorre a redução desse número de estruturas, além de união dessas peças, por exemplo, dos estames, as pétalas. No caso, essa corola amarela aqui, os estames estão unidos às pétalas. Então, no mesmo verticilo, vocês podem ter união de duas estruturas, ou em verticilos também adjacentes, né? Então, a redução também aqui, no caso, ó, vocês têm 2 carpelos formando esse ovário aqui, bicarpelar e bilocular. Desculpa, eu acho que é unilocular aqui. Porém, então vocês têm a redução do número de estames, a redução do número de pétalas, né? Esses estames podem ser isostêmones ou oligostêmones, já não vai ser raro ter polistêmones, porque há uma redução aí, tá? Então, esse grupo é o grupo mais evoluído que a gente vai ver, né? A gente primeiro vai estudar as rosídeas, para depois estudar as asterídeas. Mas é um grupo bem interessante, vocês vão ver. Nós vamos dar a margarida, que ela tem várias características bem interessantes que mostram essa evolução, né? Então, na verdade, agora a gente vai estudar as rosídeas e, por último, que vem as asterídeas. Então, temos também a aula prática, né? Nós vamos ver fabácea amanhã. Então, vamos continuando o nosso estudo. Então, até a próxima aula, até semana que vem.